Uma greve de caminhoneiro longa faz com que os estoques comecem a diminuir. Uma semana, basicamente, é o que tem de estoque no país para a gente viver o dia a dia da mesma maneira como a gente vive hoje, sem nenhuma restrição. Ou seja, fazer compra no mercado, encontrar o remédio na farmácia, é mais ou menos uma semana. A partir de uma semana, começam a aparecer algumas faltas, porque os estoques vão diminuindo, vão acabando, tá? E os produtos começam a ser mais escassos. Qual a consequência imediata de uma escassez? Ou as consequências, né? Primeiro, uma subida de preço. Então, quem tem alguma coisa de valor, às vezes uma coisa que nem era tão valorizada, mas passou a ser valorizada porque está faltando, vende mais caro. Então, isso é um raciocínio de procura e de oferta e demanda, né? Como a gente diz na economia. Então, se eu estou ofertando menos, aliás, se eu estou demandando muito e ofertando menos, o preço vai subir. Então, isso é a primeira coisa, preço. Mas dependendo da gravidade, do tipo de produto, da região do país, até do nível cultural daquele pessoal ali daquela região, quando eu digo nível cultural ou até dos hábitos culturais, né? Isso pode se agravar para uma convulsão social. Ou seja, a sociedade começa a reagir a essa falta, começa a ficar insatisfeita e pode duas coisas. Primeiro, haver um atrito de pessoas com pessoas ali, disputando produtos, né? Não precisa nem ter muita escassez, todo mundo conhece as liquidações de um supermercado muito famoso lá no Rio de Janeiro, que uma vez por ano bota os preços lá embaixo, as pessoas entram e se batem lá dentro por causa dos seus produtos, né? Nós sabemos também nos Estados Unidos, a Black Friday, como é que é, tem alguma coisa parecida com isso. Então, assim, o ser humano, quando ele se vê impossibilitado de conseguir aquilo que ele quer, ele começa a esquecer certos valores de educação, de não violência, etc, etc. Infelizmente, o ser humano é assim. Mexeu nas suas bases, nas suas necessidades básicas, ele vai reagir de uma maneira ruim. Então, a possibilidade de um caos social vai começando a aumentar. Nós vimos aí alguns países da Ásia agora, alguns países menores há pouco tempo, em que um problema qualquer desencadeou um caos social com a participação de pessoas na rua e governos caindo e até de maneira violenta, né? Incendiando o Palácio Presidencial. Teve um local em que a mulher do presidente foi assassinada de maneira violenta. Então, assim, a gente não sabe o que pode acontecer em função da falta dos produtos. Então, a falta dos produtos, particularmente alimento, ela gera uma insatisfação muito grande pessoal. E você começa a agir de uma maneira diferente. É aquela história, um pai de família que tem um filho que está, por exemplo, com fome e está chorando de fome. Esse pai de família pode se deixar alguns valores de lado e agir da maneira errada, fazendo saque, brigando com alguém, roubando comida, coisas do tipo. Então, é muito complicado greve de caminhoneiro. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, na greve de caminhoneiro de 2018, cerca de 90% do comércio foi afetado. Então, aquelas pessoas que vendiam todos os tipos de produtos, 90% dessas pessoas foram afetadas, ou seja, o seu comércio deixou de vender, porque não tinha produto para vender. Cerca de 89% da indústria teve que, em algum momento, reduzir a sua produção. Então, já não tem material para vender, porque não chega no estabelecimento comercial. Se você, além disso, não produz, certo? Por algum motivo, ou porque não tem espaço para estocar, ou porque não tem insumo para produzir. Então, uma indústria qualquer, ela vai precisar de alguns insumos, de plástico, vai precisar de combustível, ela vai precisar de tecido, ela vai precisar de uma série de coisas para poder produzir aqueles seus artigos, para depois chegar no comércio. Então, tá difícil chegar no comércio, tá difícil de produzir, o tempo de recuperação é muito grande. Mas a indústria vai ter que voltar a produzir, atingir certos níveis e vai ter que recompor o comércio. Então, indústria e comércio foram afetados demais pela greve de 2018.
certo? Bom, além disso, 65% aproximadamente dos serviços foram afetados, ou seja, deixaram de ser prestados 65% dos serviços que eram prestados.